Oi, Oi, Catarine. querido, boa noite. Boa noite. Não Boa estou, não noite. estou te vendo. Agora o vídeo não vira aqui. Pronto. Ah, virou. E agora? Agora sim, agora eu não te vejo, mas eu me vejo. Mas me Eu te ouço, escuta. mas não te vejo. Não acredito. Sabe o que eu Mas pelo acho que menos é? eu te ouço. É a nossa expectativa, querido. Pois é. É muito amor num vídeo só, aí não carrega, entende? Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Ó, aqui tá todo mundo dizendo que está nos vendo. Então, Ah, se então tá você me ótimo. ouvindo, tá ótimo. Tá ótimo. Sejam muito bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Meu nome é Catarine Souza, eu represento a Baiduca junto com a Ana Beatriz Queiroz e nós temos aí um bloco de conversa chamado Trocando em Miúdos, que tem o objetivo aí de trocar em miúdos mesmo coisas nesse universo da análise do comportamento para o senso comum. Então, Denis, depois eu vou pedir para você se apresentar, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o propósito dessa nossa conversa. Essa nossa conversa, aqui eu vou me comportar como se eu não fosse analista do comportamento, e esse papo aqui, ele tem aí o objetivo de alcançar não analistas do comportamento, pessoas que tiveram acesso à análise do comportamento e acharam a coisa muito complicada, ou pessoas que tiveram acesso à análise do comportamento e não gostaram. Então, é para a gente conversar com essa galera, e não é para a gente conversar na nossa rodinha, entendeu, querida? É para a gente conversar com aquela rodinha que a gente não costuma conversar. Então, já vou antecipar aqui que eu vou fazer perguntas que provavelmente para muitas pessoas aqui vai parecer assim, gente, mas ela é analista do comportamento, então esqueçam. Aqui eu vou me comportar como se eu não fosse. Combinado, querido? Combinadíssimo. Então tá. Então, assim, ó, aqui a gente costuma pedir para os nossos convidados se apresentarem. Então, você pode se apresentar, por gentileza? Claro. Catarine, primeiro, queria agradecer o convite. Uma delícia estar aqui com você. Quanto tempo já que a gente vem fazendo coisas juntos, e sempre um prazer enorme. Bom, me apresentar, eu sou o Denis, sou casado, pai de 2 filhos, sou analista do comportamento acreditado pela BPMC e sou doutor em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo e acho que o mais importante é, minha vida toda, enquanto analista do comportamento, eu trabalhei como terapeuta e eu fui pesquisador em psicoterapia. Desde a graduação, o meu trabalho é como pesquisador em psicoterapia. Tá? Então, meu olhar para análise do comportamento é um olhar mais de terapeuta. Tá Ok, bom? ok, combinado. Podemos começar então, querido? Vamos? Eu tenho um monte de pergunta que eu me fiz enquanto acadêmica, escuto acadêmicos fazerem, então a gente vai começar com o tema da nossa live. O tema da nossa live é o que é análise do comportamento? Querida, então me conta, o que é análise do comportamento? Você sabe que eu fiquei quebrando a cabeça de como responder isso sem me estender o resto da live, né, Catarine? Difícil a gente definir o que a gente faz, né? Mas, olha, análise do comportamento, primeiro, ela é uma ciência do comportamento humano, né? Ela é uma das abordagens da psicologia e ela vem como uma proposta de entender o comportamento humano a partir de uma perspectiva científica. Né? Acho que esses são os aspectos centrais da análise do comportamento, e claro, a gente depois, para poder falar dela, a gente tem que pensar em uma série de conceitos que vão embasar a análise do comportamento. Né? Mas antes disso, acho que a gente precisa falar também de onde vem, em termos de proposta filosófica, né? Ela é uma ciência baseada numa
filosofia que é chamada de behaviorismo radical. E aqui, quando eu falo essa palavra radical, metade da live cai fora não vai querer ouvir o resto, né? Mas deixa eu explicar melhor o que é essa palavra radical, Perfeito. né? Quando a gente fala em behaviorismo radical, a palavra radical aqui, ela vem no sentido de raiz. Ela entende como raiz o comportamento. Ela vai olhar o comportamento enquanto raiz. A ideia de que todo e qualquer fenômeno comportamental vai ser compreendido a partir de suas relações com o mundo, né? E todo o entendimento do comportamento e toda a intervenção, qualquer tipo de tentativa de agir sobre esse comportamento vai se dar a partir do olhar das relações que o indivíduo estabelece com o mundo. Tá? Acho que, para resumir, eu posso falar por aí, posso começar por aí. Perfeito. Tá, então, querido, antes eu queria te fazer uma pergunta. Como surgiu a análise do comportamento? Bom, a história, eu vou começar um pouquinho lá para trás para poder fazer sentido aqui, né? A gente começa lá com o Pavlov. Pavlov foi um neurocientista Nessa hora, a outra metade também cai, né, querido? Isso, exatamente, né? E aí fica eu e você conversando aqui. Mas olha, vamos começar pela história do Pavlov. O Pavlov é um cara que estava estudando a digestão, né? Desculpa, eu falei neurocientista, ele era um cientista. E ele estava estudando a digestão, tá? A princípio. E o que ele começa a perceber? Ele estava querendo medir, estudar a salivação de cachorro. Né? Eu estava usando os cachorros para estudar o processo de salivação. E ele começa a fazer um estudo em que ele dava um tanto de pó de carne para o cachorro e estudava o quanto que o cachorro salivava. E aí ele se dá conta que chega uma hora que o bicho começa a salivar antes dele começar o estudo. E como muitas descobertas em ciências, isso foi uma descoberta meio acidental. Ele se dá conta, peraí, eu abro a porta para fazer o experimento, o cachorro já começa a salivar. Então, tem um processo aqui acontecendo antes de eu dar o pó de carne, né? E aí é que ele começa, ele descobre o que ele chama de pareamento respondente, o condicionamento respondente, né? E foi uma teoria que deu base para o Watson, depois veio o Watson, e o Watson ele se inspirou nessa descoberta do Pavlov sobre o pareamento respondente e vai criar uma linha de psicologia baseada nas relações estímulo-resposta. Tá? Então, o Pavlov vai tentar explicar todo e qualquer comportamento a partir das relações estímulo-resposta. Toda resposta deve ter um estímulo que provoca essa resposta e todo estímulo deve ter uma resposta correspondente. Ele vai criar toda uma linha de pesquisa para tentar explicar o comportamento humano a partir desses processos. E aí um monte de gente vai se entusiasmando com essa proposta de pesquisa, e lá atrás o Skinner já começa. Também ele era um entusiasta desse estudo estímulo-resposta. E aí o Skinner começa a estudar, e a gente já está indo para essa terceira geração aí, que é o Skinner. Claro, o Skinner e mais um bando de gente estudando, mas eu vou falar do Skinner porque é ele que interessa para a gente aqui agora. Né? O Skinner começa a estudar as relações respondentes, e ele vai vendo que não explica muito bem. As relações respondentes não dão conta de explicar uma série de fenômenos. Havia estímulos que não provocavam resposta nenhuma, ou que a resposta que eles provocavam era imprevisível. Havia respostas que aconteciam sem nenhum estímulo evidente anterior, e aí parece que tinha alguma outra coisa acontecendo ali que não que não era explicada necessariamente por relações estímulo-resposta. Tá? Okay. E aí, quando Skinner começa a estudar isso, ele vai descobrindo um outro processo que vai ser muito importante para o surgimento da análise do comportamento, que a gente vai chamar de condicionamento operante. O que o Skinner percebe? Que quando
ele começa a fazer estudos ainda com animais, e aqui eu quero destacar, a análise do comportamento tem como objetivo entender o comportamento humano, mas, como eu parto de um princípio evolutivo, eu vou fazer estudos com animais, porque eu entendo que há processos básicos compartilhados entre diferentes espécies. Então, Né? essa era Então, outra pergunta que eu ia te fazer. Que história é essa de psicólogo estudar em animais? Mas, enfim, depois você me explica isso. melhor isso Depois que a eu gente entra entendi. mais a fundo nessa história, mas deixa eu continuar aqui para não me perder na Skinner, né? Perfeito. Então, ele está estudando ali com o ratinho uma série de estudos, e ele se dá conta, ele começa a se dar conta que o animal, ele não é só sensível ao que acontece antes dele, ele é sensível ao que acontece depois dele. Ele vai percebendo que existe uma sensibilidade do organismo àquele evento do mundo que foi produzido pelo responder do organismo. Né? E aí é um tipo de explicação difícil para a gente entender, porque como que eu explico que tem algo que acontece depois que é a causa do comportamento, né? Mas o que ele vai percebendo nós somos, eu vou falar nós, incluindo as espécies animais, somos sensíveis às consequências das nossas ações. Então, quando a gente age, aquilo que vem como efeito, como produto do nosso agir, seleciona o nosso comportamento. E aí, é este processo de seleção de comportamento a partir da consequência, o Skinner vai chamar de condicionamento operante. Ok. Tá? E aí depois vem toda uma linha de estudo da aprendizagem operante. E esse estudo do comportamento operante, então, ele vai dar origem a toda uma teoria do comportamento humano baseado na seleção pelas consequências. Essa teoria da seleção pelas consequências, ela é demonstrada pela ciência, análise do comportamento, mas ela é a base da filosofia do behaviorismo radical. Tudo Perfeito. bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tá Explicadíssimo, dando querido. para... Tá, você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito Tá, para bem. quem entrou agora, a gente teve aí uma complicação no Instagram, então o Denis está me ouvindo, mas não está me vendo. Então, aqui em algum momento, ele vai me perguntar e eu vou perguntar porque eu tô vendo o Denis, mas ele não está me vendo. Tá, entendi. Querido, então assim, essa é a história da análise do comportamento. Mas eu também já ouvi uma expressão que assim, tá, análise experimental do comportamento. Eu vou usar algumas expressões aqui para você me dizer se é tudo igual, se não é, se tem diferença e qual é a diferença, tudo bem? Sim. Então tá. A análise experimental do comportamento. A análise aplicada do comportamento. Eu tô falando da mesma coisa? É tudo do mesmo lugar? Me explica que expressões são essas e para que elas servem? Ótimo. Bom, vamos começar pela análise experimental do comportamento, né? A gente pode dizer que a ciência do comportamento também pode ser definida como análise experimental do comportamento. Tá? Por quê? Ela vai ser toda construída a partir de experimentos científicos, a partir de dados empíricos, né? Então, é uma ciência que se propõe a estudar o comportamento a partir de uma série de estudos empíricos que começam com estudos com animais e depois vão se estendendo para estudos com humanos, tá? Então, muita pesquisa de laboratório e um caminho, Catarina, que é um caminho de construção gradual do conhecimento e que vai... Me sumiu uma palavra aqui, mas um caminho de construção do conhecimento que vai começar por processos muito básicos e depois vai se estudando
a combinação desses processos em busca de compreender processos cada vez mais complexos, tá? Hoje, dentro da análise do comportamento, como resultado de toda essa linha de estudo da análise experimental do comportamento, a gente tem, por exemplo, estudos super interessantes sobre constituição do self, sobre comportamento simbólico, sobre interações verbais, sobre emoções, sobre sonhos, sobre uma série de fenômenos que são extremamente complexos e que, claro, esses fenômenos, eles são atribuídos ao humano, ao que é específico do humano, né? Mas eles começam lá atrás, com o estudo de processos muito simples, desde o estímulo-resposta, condicionamento respondente, condicionamento operante, né? E aí vem aqueles conceitos que a gente conhece e que quando a gente começa a estudar, a gente fala, meu Deus, isso nunca vai explicar o comportamento humano, né? O que é reforço, punição, extinção, reforçamento intermitente. A gente olha para aqueles conceitos todos e fala, meu Deus, isso não tem nada a ver, isso é simplista demais. Ou, né, na nossa cabeça lá de início, fala, isso é muito simples, né? Perfeito. E algumas pessoas até vão dizer, é reducionista. Ela tenta reduzir a complexidade do humano a processos muito básicos. Perfeito. E, na verdade, ela é uma abordagem analítica e não reducionista. Analítica, o que é uma abordagem analítica? Para eu compreender um fenômeno, eu vou decompor esse fenômeno nos seus componentes e analisar todas as interações entre variáveis para eu poder compor esse fenômeno complexo, né? Fazer a análise é decompor. Então, eu reduzo no sentido de eu decomponho os seus componentes mais simples possíveis para depois eu ir entendendo as interações entre esses componentes e entender o processo mais complexo, tá? Perfeito. Perfeito. E eu já perdi a pergunta que você me fez, não tem problema, Catarina. Eu volto, tá. Eu perguntei o que era análise experimental do comportamento, e aí você me explicou. Eu perguntei o que era análise aplicada do comportamento, e aí eu tô falando de aba, é isso? Isso. E aí, então, vamos falar agora... Aí, a análise experimental e a análise aplicada do comportamento é a mesma coisa? Não é? Qual é a diferença? Enfim. Perfeito. Então, eu estava explicando, de onde vem o termo análise experimental do comportamento, né? Então, experimental no sentido de que ela é construída a partir de uma série de experimentos, tá bom? O que vai acontecendo? A partir de todos esses estudos experimentais, a gente começa a desenvolver tecnologia, tá? Isso vai começar lá em 1900, essa tecnologia aplicada ao comportamento humano vai começar lá em 1952 ou 53, eu não me lembro, em que o Skinner, junto com outros pesquisadores, ele começa a fazer um estudo ainda muito básico, tá? Ele pega um dado de laboratório e tenta reproduzir com humanos. E uma pessoa pode responder a reforçamento, né? Uma pessoa, naquela ocasião, ele estava trabalhando com pessoas psicóticas, tá? Pessoas internadas numa instituição. O que é importante destacar desse primeiro estudo? Naquele momento da história, os indivíduos psicóticos eram considerados pela ciência como pessoas incapazes de aprender, pessoas que não poderiam ter o seu comportamento modificado de alguma forma, porque eles estavam, de alguma maneira, comprometidos cognitivamente, tá? O Skinner faz um pequeno experimento em que ele mostra que, a partir de condicionamento operante, a partir de aprendizagem operante, aquela pessoa aprendeu a acionar um mecanismo para pegar um cigarro. Eu acho que era cigarro o reforçador naquela ocasião, né? Okay. E ele mostra com esse experimento, olha, seres humanos também aprendem a partir de aprendizagem operante, e mais do que isso, pessoas que vocês diziam que eram intratáveis,
aprendem também, elas podem responder à aprendizagem operante. Tá? Então, foi um estudo inovador em vários aspectos, por trazer para o humano estudos que só vinham sendo desenvolvidos em laboratório e mostrar que aquelas pessoas que eram ditas intratáveis podiam aprender. Tá? Aí começa a aplicação da análise do comportamento, e daí vem o nome, análise do comportamento aplicada. Tá? A aplicação da análise do comportamento, lá no começo, assim como a ciência vai sendo construída aos poucos, a aplicação também começou aos poucos. Ela começa com respostas muito discretas, tá? Com aprendizagem de relações muito simples. Então, tem um exemplo clássico, uma criança que batia a cabeça na parede. A partir de procedimentos operantes, ela para de bater a cabeça na parede. Uma resposta discreta, né? Não tem ainda, não é uma psicoterapia, né? E isso vai crescendo, vão desenvolvendo tecnologias cada vez mais complexas, até chegar em intervenções que se aproximam mais, lá atrás, né, de um modelo que a gente poderia chamar de psicoterapia. Perfeito. Mas é só nos anos 80 que a gente chega na psicoterapia propriamente dita, baseada na análise do comportamento. Tá? Agora, vamos falar da ABA, né? O que é a análise do comportamento aplicada? Toda essa tecnologia que começa lá nos anos 50 e chega até hoje para nós, está dentro de uma nomenclatura que a gente vai chamar de análise aplicada do comportamento. Quando eu vou fazer terapia sendo analista do comportamento, eu estou fazendo análise aplicada do comportamento. No entanto, dentro da nossa cultura, se destacou uma aplicação da análise do comportamento, que é a intervenção com crianças com desenvolvimento atípico, né, mais com autismo, mais especificamente com autismo, e todos os procedimentos aplicados para trabalhar com crianças com autismo. Então, quando se usa o termo hoje, análise aplicada do comportamento, as pessoas acham que a gente está falando só de autismo. Perfeito. E não é o caso. Tá? A ABA, o termo ABA diz respeito a qualquer aplicação da análise do comportamento em qualquer contexto que diga respeito ao comportamento humano. Perfeito. Bom. Perfeito, querido. Tá, então, assim, ó, vamos fazer a pergunta. Eu gosto de fazer a pergunta que todo mundo tem vergonha de fazer, tá? Então, quando você me diz aí... Quando você me diz, então, condicionamento operante, tá, Denis Amiani, eu tô ouvindo isso lembrando do adestramento do meu cachorro. Por que isso me desce tão mal? Sabe? Fica parecendo... É isso. E aí, assim, você começou lá atrás falando que a análise do comportamento avançou a ponto de ter ali, explicar a noção de self, as emoções. Então, me comportando aqui como não analista do comportamento, essa informação para mim é muito nova, porque para mim a análise do comportamento eu vou olhar para aquilo que você está fazendo, e aquilo que você está fazendo eu vou modificar. Então, se você está fazendo algo que é inadequado para a tua vida ou para o mundo, eu vou fazer coisas para que você pare de fazer aquilo. Então, assim, me conta um pouquinho, por que eu escuto, quando eu escuto a análise do comportamento, a análise aplicada do comportamento, eu lembro tanto de uma associação com adestramento de animais. E aí fica um nó na minha cabeça que depois eu quero que você me explique por que a gente pesquisa animais. Mas me responde primeiro por que quando você fala em análise aplicada do comportamento, eu acabo resgatando isso. Tá. Bastante coisa, mas deixa eu tentar começar aqui. Primeiro, Catarina, eu acho que esse desconforto, ele vem até de alguns termos que a gente vai usar em análise do comportamento, que tem origem lá no começo da abordagem, né? Por exemplo, o próprio termo resposta, né? Lembra que eu falei da relação estímulo-resposta, né? O Watson, lá atrás, ele começa com a relação estímulo-resposta. E fazia todo sentido usar o nome resposta
para a ação do organismo. Porque tem um estímulo que provoca uma resposta. O organismo responde ao estímulo. Aí, quando a análise do comportamento surge, o Skinner vai olhar para a aprendizagem operante. Se fosse olhar de uma maneira mais definitiva, não faz sentido falar em resposta nesse sentido, porque já não é uma resposta no sentido de uma resposta a algo que aconteceu antes, né? É uma ação do organismo. Mas isso não mudou, e a análise do comportamento ficou trabalhando com esse termo resposta até hoje, né? Então, começa alguns termos, resposta, estímulo-resposta, e aí vem o termo controle, é outro termo difícil da gente engolir, né? Como assim, controle, vocês são controladores, né? Marionetes e tal. E o termo controle também é um termo que briga com um sentido da nossa cultura. Na nossa cultura, controle é a manipulação. Perfeito. Né? Para análise do comportamento, controle é qualquer relação de dependência entre eventos. Então, se eu pego este copo e tiro daqui e coloco aqui, eu tive controle sobre esse pedaço do mundo. Né? E eu controlei o ambiente, eu exerci controle. Né? Ou seja, há uma relação de dependência entre o meu comportamento e a mudança de lugar deste copo. Então, controle é relação de dependência entre eventos. Então, eu acho mais legal se a gente pudesse falar sobre controlabilidade, no sentido de é importante eu agir e perceber que eu posso mudar o mundo. Okay. Né? Eu saber que quando eu trabalho, por exemplo, eu produzo o meu sustento. Isso é controle. Né? Ou quando eu converso com você e eu te trato bem, eu tenho de volta que eu vou ser bem tratado também. Isso é controle, no sentido de controlabilidade. Né? No sentido de que a minha ação interage com o mundo e eu tenho e eu entro em contato com os efeitos do meu fazer, os efeitos da minha ação sobre o mundo. Né? Mas aí a gente lida com esses termos e fica meio emburrado com eles. Né? Então começa por aí. E aí vem uma outra história que complica ainda mais, que é essa história de estudar animais. Né? Explica. E que faz todo sentido na história da abordagem. Por quê? Né? Vamos imaginar, eu quero estudar alguns processos muito básicos de aprendizagem. Eu não posso, né, eticamente, ir lá vamos pensar lá nos caras que estão lá em 1940 estudando o comportamento humano. Né? O Skinner defendeu a dissertação, desculpa, a tese dele em 38. Então, ele estava estudando o comportamento humano lá para 25, 30, né? Em 1930, pelo menos, ele começa a estudar o comportamento humano. Eu não vou saber exatamente quando, né? Ele está estudando relações ali, ele está querendo identificar processos básicos de aprendizagem. Não dá para ele botar uma pessoa num laboratório, né? Por razão ética, mas também pela simplicidade da resposta. Ele estava identificando processos muito simples. E uma pessoa colocada para responder, ela já tem toda uma história prévia. Né? E para eu fazer ciência, eu preciso isolar variáveis. Então, pegar um ratinho, por exemplo, ou um pombo, ele trabalhava mais com pombo no início, né? Um pombo, eu posso ter controle desde o início que ele nasceu. Controle no sentido, eu posso... Agora eu estou falando de controle de variáveis, né? Eu posso isolar variáveis para estudar muito... de um modo muito simples as relações que se estabelecem entre esse pombo e o ambiente que eu criei para ele ali. Né? Então, eu tenho controle aqui, eu posso lidar com as variáveis do ambiente em que esse pombo está inserido e eu posso lidar com as variáveis de história desse pombo. Então, eu consigo isolar muitas variáveis para eu poder estudar relações muito simples ali. Né? E eu começo a estudar esses processos básicos com animais. Só mais tarde que eu posso começar a estudar isso com humanos. E mesmo assim, sob condições muito limitadas, porque o humano já vem com história,
que eu não posso isolar, eu não posso pegar uma pessoa e prender até o momento em que ele pode fazer o meu experimento, né? Essa pessoa está solta no mundo, exposta a um número enorme de variáveis, então eu não tenho todo esse isolamento experimental de variáveis para entender esses processos complexos, tá? Então, e vamos olhar para isso pensando numa teoria evolucionista darwinista, né? Eu esqueci de comentar uma coisa importante sobre o behaviorismo radical. Ele é uma proposta teórica que é monista, materialista e selecionista. O que eu quero dizer com isso? É uma teoria que parte do pressuposto de que a natureza, os fenômenos com os quais eu vou lidar, né, os fenômenos comportamentais, eles são compostos por uma única natureza que é material. Eu não vou incluir nada de metafísico na minha explicação. Tá? Então, não cabe na minha explicação qualquer coisa que não possa ser situada no tempo e no espaço. Então, começa aí. Ela é monista e materialista. Tá? E, terceiro, ela é evolucionista. Ela parte do modelo de seleção darwinista das espécies. Então, eu entendo, já pela teoria do Darwin, que a gente é resultado de uma história de evolução das espécies e que ao longo dessa história a gente compartilha processos básicos de aprendizagem com organismos que eu vou dizer inferiores nessa história, né? Inferiores no sentido de que vem antes de mim. Perfeito. Tudo bem? Então, se eu entendo que esses processos básicos são compartilhados, eu posso ter insights sobre o comportamento humano estudando esses animais, tá? E aí a gente chega num limite que é do comportamento verbal. Se eu entendo que o comportamento verbal é específico do humano, né, de determinado, do humano a partir do instante que ele adquire repertório verbal, daqui para frente eu só posso estudar com humanos. Perfeito. Tudo bem? E aí eu vou estudar comportamento verbal com humanos. Perfeito. Mas por isso que tem esse estudo com animais. Então, tudo isso que às vezes causa um mal-estar, poxa, eles estudam com animais, eles usam esses termos, controle, manipulação de variáveis, né? Isso tudo é linguagem científica para aproximar o máximo possível a ciência do comportamento das ciências naturais. Perfeito. Querido, eu não sei se você está conseguindo ver. Queria tanto que você visse minha cara aqui, porque estou amando. E tem uma galera subindo 1000 coraçõezinhos aqui. A única coisa que eu estou lamentando é isso, que não sei se você está vendo. 1000 corações. Os coraçõezinhos eu vejo, só não vejo sua cara aqui, viu? Tá, então, querido, assim, ó, me explica, porque o que eu já ouvi falar da análise do comportamento é que a análise do comportamento desconsidera sentimento, desconsidera pensamento, para olhar só para aquilo que eu consigo enxergar. Que história é essa que vocês estudam? Como é que é isso? Considera no estudo aquilo que o outro pensa e sente? Esse negócio não foi isso que eu aprendi. Então, você pode me colocar aí, tintim por tintim, da onde vem essa história? Posso sim. Olha, vamos começar com essa história. De novo os termos, né, Catarina? Comportamento. A palavra comportamento, na nossa cultura, ela é assim, ela vem associada à ideia de comporte-se direito, né? Menino, se comporta, né? No sentido de faça direito. Comportamento está muito associado a comportamento aberto, público, observável, né? E na análise do comportamento, o comportamento não é só isso. Eu estou me comportando quando eu sonho. Eu estou me comportando quando eu sinto raiva. Eu estou me comportando quando eu me apaixono. Perfeito. Tá? Eu estou me comportando quando eu falo com você, quando eu sorrio para você, quando eu fico feliz com o seu sorriso de volta, que eu não estou podendo ver agora. Né? Como você bem sabe, eu quase não sorrio, né? Pois é, né? Isso tudo é comportamento, isso tudo diz respeito a comportamento, né? Então, o que é comportamento? Comportamento é a ação das pessoas no mundo. Essa ação, ela pode ser uma ação observável, né? Como andar, correr, falar, gesticular, todas essas são ações observáveis. Ou elas podem ser ações encobertas, que não podem ser publicamente observadas. Tudo bem? Tudo bem.
parte da, da, da crítica à análise do comportamento parou lá no Watson, porque o Watson defendia que comportamento só pode ser o comportamento observável, né? O Skinner, quando ele traz a proposta da ciência da análise do comportamento, uma das coisas que ele vai fazer lá em 1945, ele publica um artigo em que ele defende a inclusão dos eventos privados como objeto de estudo da ciência, tá? Da ciência do comportamento, Sim. né? E ele vai dizer, aquilo que eu faço dentro da minha pele é tão importante quanto o que eu faço e que vocês podem observar, né? Então, o Skinner, ele resgata, ele traz de volta para dentro da ciência do comportamento os comportamentos encobertos, os eventos privados, né? Então, tudo que acontece dentro da pele e toda a relação entre o que acontece dentro da pele e o que acontece fora da pele vai ser entendida como comportamento, tá? Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar em psicoterapia, eu vou trabalhar com a noção de self como algo que diz respeito à autoestima, autoimagem, autoconhecimento, como que esse indivíduo se relaciona com ele mesmo, com as próprias experiências privadas, como que esse indivíduo se vê. Isso tudo é extremamente complexo e tem está longe de ser só comportamento observável, né? E é um fenômeno extremamente importante para o meu fazer clínico. Como terapeuta, eu não posso deixar de entender a constituição do self do meu cliente, tá? Espero ter respondido aqui. Respondeu, querido, respondeu, tanto que começou a subir muitos corações aqui. Pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Eu acho que tá todo mundo aqui de boca aberta, porque eu tô. Tá, querido, e aí deixa eu te fazer uma outra pergunta. Analista do comportamento, só psicólogo pode ser analista do comportamento? Porque eu já ouvi uma Essa é uma história de pergunta. que... eu já vi uma história de que... eu vi uma fono dizendo que é analista do comportamento, mas pode fono ser analista do comportamento? Eu já vi... Como é que é isso? Me explica. É uma pergunta boa, Catarine. Análise do comportamento é uma ciência do comportamento, né? Quando eu vou te responder isso, eu me lembro da primeira aula, lá em 1992, que eu tive com o Roberto Banach. O Roberto chega com um jornal, né? Ele chega com um jornal, distribui para a gente um pedaço do jornal para cada um e fala, eu quero que vocês digam aqui aonde vocês veem comportamento, onde vocês veem o papel da psicologia, né? E aí a gente começa, sei lá, tem alguma coisa que fala de psicologia aqui, ali, tá? E aí ele vai vendo e fala, e ele vai mostrando para a gente como tudo é comportamento humano, né? Então, uma fonoaudióloga, ela está lidando com o comportamento do seu cliente de alguma forma, né? Um jornalista, ele tem que entender de comportamento para fazer para pensar um documentário, uma entrevista, alguma coisa. Então, comportamento diz respeito a qualquer ação humana no mundo, a qualquer interação do indivíduo com o mundo em qualquer contexto. Então, um administrador pode ser analista do comportamento e aplicar a análise do comportamento na gestão de pessoas na sua empresa, né? Um engenheiro pode ser analista do comportamento e aplicar a análise do comportamento para otimização de processos industriais, por exemplo, né? Se eu vou trabalhar com trânsito, eu posso pensar na interação das pessoas no trânsito. Então, tudo isso é comportamento. Então, a análise do comportamento não se restringe à psicologia, embora ela tenha nascido no seio da psicologia. Perfeito. Tá? Até teve uma pessoa aqui que comentou. Profissional da educação física analista do comportamento. Exatamente. Sim.
Sim, tem psiquiatra, profissional de educação física, tem no nosso mestrado, no mestrado lá do Instituto PAR de Análise do Comportamento, por exemplo, já passaram por lá advogados, preparadores físicos, artistas, tá? Olha, Atrizes, os mais diversos. Quando você fala de representação, você está falando de análise do comportamento também, você está falando de comportamento humano e de uma leitura do comportamento humano para poder atuar. Então, tem comportamento humano em quase tudo que a gente faz. entendi. Tem Né? economista que é Falou e a analista gente faz, né? tem economista que é analista do comportamento, querido? Opa! Economia comportamental, prêmio Nobel. Né? A gente tem prêmio Nobel de Economia que é analista do comportamento, certamente, né? Olha, Que vai estudar as relações econômicas e como, enfim, não vou entrar em detalhes porque eu falaria besteira aqui, porque eu não entendo nada de economia comportamental. Tá? perfeito, perfeito. Ai, que delícia, que delícia. Eu ficaria aqui um tempão. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Tá. E aí, querido, analista do comportamento, você estava me dizendo que a analista do comportamento pode estar em todo lugar, né? Onde tem comportamento humano, Uhum. a análise do comportamento também tá. Dentro desse universo da análise do comportamento, tem algum aspecto que você considera importante apontar para a gente que eu não perguntei? Puxa vida. Olha, Catarine, eu acho que não é tanto da análise do comportamento. Mas é do mundo de hoje que a gente está vivendo, né? A análise do comportamento também é uma teoria que me permite olhar para processos comportamentais de grupo, né? A gente tem toda uma análise da cultura de metacontingências, o conceito de metacontingências de respeito à análise de práticas culturais e análise de como as interações da cultura vão se dar. A gente está num momento da cultura muito delicado, né? A gente está vendo a ascensão da extrema-direita pelo mundo todo, a banalização de posturas nazistas, e eu acho que são fenômenos que a gente deveria sair correndo para estudar mais a fundo, que me preocupa profundamente o rumo que a nossa cultura está tomando e como a análise do comportamento tem ferramentas para entender e para contribuir para um mundo melhor. Tem uma série de artigos do próprio Skinner, lá da década de 80, 90, se eu não me engano, falando sobre cultura, sobre podemos ter um mundo melhor a partir da análise do comportamento. Não é esse o nome, porque eu não vou lembrar o nome, que eu sou horrível Tá. de nomes, mas ele vai propor uma série de análises, já antecipando uma série de questões, por exemplo, questões climáticas, o Skinner já falava lá atrás, ele alertava para a questão de desigualdade, de excessivo acúmulo econômico na mão de poucas pessoas e do desequilíbrio que isso poderia trazer, tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? E a gente tem ferramentas, enquanto analistas do comportamento, para olhar para isso, e a gente precisa, a nossa cultura, enquanto a nossa comunidade de humanos está correndo um sério risco neste momento. Se a gente não se debruçar sobre isso, a gente está perdido, sabe? Então, eu queria fazer um apelo para os analistas do comportamento que vamos nos debruçar sobre isso e pensar como que a gente pode contribuir enquanto comunidade para isso. Tá, tem duas perguntas aqui que eu achei bem interessantes que eu queria. A análise do comportamento vai chegar ao fim? Será substituída por outra ciência? Essa pergunta é muito interessante, Catarina. O próprio Skinner previa o fim da análise do comportamento. Tá? Ele fala que ciência não é dogma. Começa por aí. Né? Ciência ela vai sendo construída a partir dos fatos. E uma vez que os fatos vão me levando a acumular conhecimento, eu posso chegar a uma nova formulação
deste conhecimento que talvez já não se chame mais análise do comportamento. Talvez ela vai ter outro nome, né? E eu acho que isso é interessante porque o próprio Skinner não estava tão apegado à análise do comportamento a fim de defendê-la a ferro e fogo como um dogma, né? E eu acho que é uma lição para a gente, porque eu vejo, às vezes, alguns analistas do comportamento tratando a análise do comportamento como se fosse quase uma religião, que qualquer coisa que, de alguma maneira, questiona ou propõe um avanço da análise do comportamento é vista como uma ameaça e tem que ser combatida. E a gente tem uma ciência que é fluida. E a ciência vai se transformando. E talvez a gente tenha uma outra coisa. Perfeito. Tá? Perfeito. Tá todo mundo aqui perguntando se você vai para a BPMC, sobre o que você vai falar. Opa, estarei na BPMC, vou dar um mini curso com o meu grupo de pesquisa falando sobre comportamentos do terapeuta e do cliente e categorização de comportamentos. Vou dar outro curso, vou fazer outra atividade com a Giovana Rocha, também com a Giovana Munhoz da Rocha, sobre habilidades terapêuticas enfim, na verdade, faz muito tempo que eu não tenho tanta coisa nessa BPMC. Vou falar de prática baseada em evidências com Felipe Corques numa mesa redonda. E vou ter mais uma outra mesa redonda que eu vou falar sobre terapia baseada em processos e terapia analítico-comportamental. Que delícia! Eu vou estar lá também, querido. Eu vou lá te assistir. Legal. Vamos. Que bom que a gente vai se encontrar. Exato. Tá, uma última pergunta, porque a gente está chegando aqui na reta final. Temos aqui o quê? 5 minutinhos. Vamos ver o que dá para responder. Com a inteligência artificial, o psicólogo analista do comportamento vai deixar de existir? Olha, Catarine, eu acho que tem várias coisas que a inteligência artificial está não diria substituindo, mas ela tá ocupando lugares que eram ocupadas por humanos, né? Hoje em dia tem gente fazendo terapia com inteligência artificial, pergunta lá para o chat GPT e ele vai respondendo coisas e as pessoas entendem que é terapia, de uma certa forma, né? Eu temo, porque a gente não sabe exatamente, enfim, o que esperar da inteligência artificial, né? Mas o fato à medida que a gente vai pesquisando e colocando texto, a gente vai alimentando a inteligência artificial e ela vai ficando cada vez mais inteligente, né? Então, eu acho que vai chegar um momento que uma série de ações que os analistas do comportamento fazem talvez sejam substituídas pela inteligência artificial. E a gente vai ter que se virar. Mas tem uma coisa que eu acho que a inteligência artificial não vai fazer, que é construir conhecimento novo. Eu acho. Okay. Né? Eu mesmo estou usando inteligência. Eu estou participando de um grupo de pesquisa sobre clínica que está tentando usar inteligência artificial e modelagem de máquina, aprendizagem de máquina, para entender os processos que acontecem na psicoterapia, né? Eu acho que, no fundo, o ser humano sempre se reinventa, né? E vão aparecendo coisas, a gente vai achando saídas aí para lidar, e eu acho que a gente vai encontrando aí o nosso lugar nesse processo todo. Mas que eu acho que a inteligência artificial veio para ocupar espaços, eu acredito nisso. Tá. Uma última pergunta, deixa eu aqui. Por que não estamos agindo para mudar o mundo? Catarine, eu acho até que a gente tenta agir para mudar o mundo. Mas tem um fenômeno que e aí os que não concordam comigo, que fiquem bravos, que eu peço desculpas se eu estou ofendendo alguém, mas existe uma coisa que chama capitalismo, que
faz com que a gente responda a fatores financeiros. E com isso, a gente busca recursos para a própria sobrevivência num mundo que nos obriga a trabalhar loucamente para garantir um mínimo de conforto, e aí a gente vai se voltando cada vez mais para as nossas necessidades e dos nossos entes queridos, e a gente deixa de olhar para o grupo, para a necessidade do grupo. Então, quando eu falo, por exemplo, das questões climáticas, não é porque tem gente maluca, não é porque esse povo é maluco que defende que questões climáticas são uma bobagem e que, na verdade, é a natureza fazendo a sua parte. É gente que está sendo muito bem financiada para ensinar, para colocar na cabeça das pessoas que ignore as questões climáticas, porque eu preciso continuar lucrando com tudo isso. Né? Então, de novo, essas pessoas não estão olhando para o grupo, estão olhando para o próprio benefício, porque elas vão levar muito tempo para serem afetadas pelos prejuízos que elas estão causando. Quem vai ser afetado é quem não tem acesso a esses recursos. Né? Então, a gente não está agindo para salvar o mundo, porque a gente tem que sobreviver num mundo em que há uma extrema concentração de renda que nos deixa esfalfado tentando sobreviver e dando conta da vida, né? Então, a gente não consegue dar conta, eu acho que até muitos de nós tentam fazer alguma coisa, contribuir de alguma forma, e quem teria poder para fazer alguma coisa significativa, não tem o menor interesse em fazer, tá? E eu não estou falando de político não, tá, gente? Porque eu vejo que dentro da política existe gente que até tenta produzir alguma mudança, mas político ele vai chegar lá depois de passar pelo filtro do dinheiro, de quem investiu na campanha dele, de quem investiu para ele chegar lá, né? E ele chega lá já respondendo a uma série de exigências e com uma série de limitações. Então, o político sozinho não faz nada, né? Eu acho que a gente só vai conseguir responder a isso enquanto massa, enquanto se juntando mesmo, sabe, para fazer coisas. E eu acho que do jeito que a nossa cultura vai fazendo, do jeito que o capitalismo faz com a gente, ele vai tornando a gente cada vez mais isolado e cada vez menos voltado para as necessidades do grupo, porque a gente precisa sobreviver. E essa é a armadilha que a gente cai e que mantém essa prática que nos ameaça enquanto espécie. Perfeito, perfeito. Querido, uma delícia. Passamos até 2 minutos, você acredita? Ai, Delícia conversar com você, Catarina. Viu? Você vai voltar, né? Já tô falando isso aqui para ficar Vamos. gravado. Porque daí eu tenho prova. Você combinou comigo que você ia voltar, então você vai voltar. Volto. Pode me chamar que a gente... Você sabe que nós é facinho, né? Só passar a mão na cabeça que a gente tá de volta. Que delícia. Querida, então, muito obrigada. Pessoal, obrigada. Bom descanso. E até o próximo Trocando em Miúdos. Beijo grande, querido. Beijo. Beijo até. Pessoal, obrigado. Tudo de bom para vocês. Bom descanso. Até.